Bom, quero começar agradecendo aqueles que tiveram paciência de assistir esses 3 vídeos que eu fiz, certo? Eu tentei dividir em 3 partes, porque como vocês perceberam, é um assunto muito extenso para ser passado em um único vídeo. E acredite, eu não estou falando nem 1% de todo o conhecimento que eu tenho sobre essa área. E sabe, pessoal, por mais que vocês considerem essas histórias hollywoodianas, fantasiosas demais, absurdas, coisas de teoria da conspiração, etc., as fontes em si, elas não são. Em nenhum momento aqui eu fiquei falando de pessoas que ganharam alguma coisa por divulgar essas histórias. Eu dei dados de cientistas, de pesquisadores, eu falei de canais renomados como Discovery Channel, Discovery Science, National Geographic, a revista americana American Science, o depoimento de Carl Sagan, de grandes astrofísicos e cientistas que já chegaram à conclusão que sim, o mundo pode estar sendo visitado por outros seres, por outras civilizações muito mais avançadas que a gente. Então não é qualquer pessoa que eu estou trazendo como fonte. Mas as pessoas muitas vezes negam e elas preferem acreditar que tudo é uma mentira porque elas não conhecem. Então pesquisem, né? Eu quero passar para vocês agora o que poderia estar por detrás desse fenômeno OVNI. São 4 teorias. Aí você vai escolher qual que você prefere acreditar, porque dizer que é a tal, não tem como, porque todas elas são teorias, nenhuma delas possui provas concretas, pelo menos ainda não. Algum dia talvez teremos, mas por enquanto ainda não. São teorias. Vamos lá. Teoria número 1 é de que aliens, OVNIs, abduções acontecem porque estamos sendo visitados por seres extraterrestres, seres oriundos de outros planetas, outros sistemas solares ou até de outras galáxias, que estão vindo visitar esse planeta, não agora, mas há muito tempo atrás, e que estão acompanhando sem interferir na história humana de forma direta. Essa é a primeira teoria, de que eles são o que eles dizem ser. Eles são o que todo mundo imagina, seres de outro planeta, certo? Seres que possuem um conhecimento científico muito além do que nós possuímos hoje. Ah, você acha que isso é impossível? Pois bem, há 500 anos atrás, se você falasse que um dia o homem ia para a Lua, você era considerado doido. De que você poderia fazer um clone de uma ovelha, de um cachorro, uma cópia geneticamente perfeita de um ser vivo, você também era considerado louco. Coisas que hoje, como transplante, como mapeamento do DNA humano, como o próprio celular que você deve estar na mão agora, era impossível há 200 anos atrás. E como você pode dizer que sabemos tudo de ciência, de física, de química e dos mistérios do universo? Não sabemos nada. Não sabemos nada. E se estamos sendo visitados por outra civilização, eles têm um conhecimento muito além daquilo que nós sequer imaginamos. Vamos lembrar dos índios quando receberam os europeus aqui na América. Qual foi a definição que eles deram para os europeus? Deuses. Eles vieram com armaduras metálicas em grandes caravelas, montado em cavalos. Coisas que eles nunca tinham vistos. Nunca tinham visto. Então eles consideraram os europeus deuses. Assim como pode ser que os povos antigos viam esses seres e consideravam também deuses. Mas eles poderiam ser nada mais do que uma raça mais avançada que estava ali apenas observando, né? Esses seres, eles dominaram artes da ciência que a gente está apenas arranhando, como, por exemplo, a antigravidade. Um tipo de combustível que seja diferente de tudo que a gente conhece, por exemplo, a antimatéria, né? Eles podem ter dominado a arte, por exemplo, da dobra espacial, uma teoria defendida por Einstein e por Stephen Hawking, um grande cientista, que
é nada mais o famoso buraco de minhoca, que é uma abertura no espaço-tempo que liga uma parte do cosmo a outra. Aquilo que você demoraria anos-luz para atravessar, 200, 300, 1 milhão de anos-luz, você faria em minutos, através de uma dobra espacial, como vocês estão vendo aí nas imagens que eu estou mostrando. Essa teoria ela é defendida por centenas de físicos que estudam astrofísica. Ela é possível na teoria, mas nós não temos a tecnologia para produzir isso hoje na prática. Mas se estivermos falando de uma civilização avançada, eles já têm conhecimento disso há muito tempo. Hoje, a única coisa que a gente faz é botar isso nos filmes, como Interestelar, Star Wars, Star Trek. Só isso, porque na realidade estamos muito longe disso acontecer. Mas se estamos falando de uma civilização avançada, eles já dominaram não só isso, mas talvez coisas da física, da ciência, que nós nem sequer imaginamos. Então, pode ser o que todo mundo imagina, alienígena mesmo, nada mais do que isso. E por que eles estão aqui? O que tem de graça aqui no planeta Terra? Vai fazer o que aqui? O Xerê está fazendo o que aqui? Mas simples, pessoal. O que os europeus foram fazer na América? Por que eles não ficaram lá na Europa? Eles queriam estender o conhecimento, explorar, conquistar novos territórios. Por que esses caras não podem estar fazendo o mesmo? Provavelmente os recursos naturais do planeta deles acabaram e eles procuram uma nova fonte. Quem sabe chegou a nossa hora. Ou talvez eles sejam apenas cientistas curiosos, observando como que é a evolução humana. Tem até aqueles que defendem que eles estão diretamente ligados à evolução humana, de que eles alteraram o DNA humano e deixaram o homem do macaco para virar o Homo sapiens. Tem gente que acredita nisso, que foram os próprios alienígenas que alteraram o DNA humano para que nós nos tornássemos o Homo sapiens. Eu, particularmente, não acredito nessa teoria, mas muitos ufólogos defendem essa teoria, certo? Eu não acho base para isso, mas muitos acreditam que isso é verdade. Então a teoria primeira é: aliens são nada mais do que aliens, seres de outros mundos que estão visitando, seres inteligentes, muito mais inteligentes que nós, que estão nos visitando. Segunda teoria. Antes de eu falar da segunda teoria, vem a grande questão. E a igreja? O que ela pensa disso tudo? A igreja cristã, né? Bom, o Vaticano, quando foi questionado sobre a existência de vida fora da Terra, eles simplesmente disseram que sim, que Deus, que é criador de trilhões de galáxias, é muito bem capaz de criar trilhões de formas de vidas diferentes e encher esse universo de vida variada. E que isso não contradiz em nada a onipotência, onisciência e o amor que Deus é. Eles não veem contradição nisso. Inclusive, um dos observatórios mais famosos do mundo de astronomia se encontra no Vaticano, né? E quando perguntado pelo astrônomo que toma conta desse observatório, né, que o cara é um gênio também em astrofísica, é um padre que também é um astrofísico. Quando perguntaram para ele o que aconteceria se ele visse uma nave descendo ali na praça do Vaticano, ele diria assim: que bom, finalmente vou conhecer meus irmãos de outras estrelas. E que a única pergunta que ele faria é: você quer se batizar e se tornar e virar católico? Num tom de irônico, ele respondeu, apenas para dizer que não seria surpresa nenhuma e que de hipótese alguma tiraria Deus da equação, né? Bom, fui pesquisar o que outras igrejas pensam sobre isso. Descobri que algumas igrejas acreditam sim que existe vida em vários planetas, mas que eles estão lá, vivendo a sociedade deles, de boa, em total harmonia. São seres que vivem bem mais avançados do que nós, são seres que nunca caíram em pecado, nunca desobedeceram, não sabem o que é guerra, o que é doença, o que é a morte. São seres que vivem naquela sociedade utópica. Como deveria ser se Adão e Eva não tivessem caído em pecado, de acordo com essas igrejas. Esses mundos estão olhando para a Terra,
mas só olhando, sem vir para cá, sem mandar nave, sem nada, para ver o que seria deles se eles tivessem cometido a mesma burrada que Adão e Eva cometeram quando pecaram e trouxeram a maldição do pecado sobre nós, a mortalidade, a doença e tudo aquilo que a gente enfrenta hoje, a velhice, etc. Então muitas igrejas acreditam que sim, há seres criados por Deus que não caíram em pecado e que estão vivendo aí no universo inteiro, mas sem interagir com a humanidade, né? Essa é uma teoria de algumas igrejas, mas é poucas. Porque a grande maioria das igrejas, principalmente as evangélicas, dizem o seguinte discurso: nós somos únicos. Não existe nenhum outro planeta com vida inteligente. Somos os únicos criados à imagem e semelhança de Deus e que não há vida fora da Terra. Ou seja, Deus criou uma galáxia com bilhões de sistemas solares, com trilhões de estrelas. Temos 2 trilhões de galáxias contendo um número quase infinito de estrelas e planetas à toa. Um verdadeiro desperdício de espaço, porque só nós somos os bonitões com a vida. É o pensamento da maioria das igrejas. Eu ouvi, ninguém me contou, o próprio Silas Malafaia dizendo num culto que eu assisti na TV: é uma bobeira, eu acho idiota, crente que pensa que existe vida alienígena. Nós somos únicos. E crente não pode acreditar que existe vida fora da terra, porque somos os únicos feitos para a honra e glória de Deus. Eu não concordo em hipótese alguma com o senhor Silas Malafaia, porque as possibilidades e probabilidades matemáticas contradiz completamente o pensamento dele. O pensamento dele é teológico, totalmente baseado em fé, mas não tem nenhuma argumentação científica e nem bíblica, porque aonde está escrito na Bíblia que nós temos que ser os únicos no universo? Não há nenhum indício disso. A Bíblia só tem como destaque a queda e salvação da humanidade. Ela não interessa sobre assuntos científicos. Certo? Bom, é isso. A maioria das igrejas acha que tudo aí fora é um espaço vazio sem nada, e que somos os únicos sortudos, né? Ou seja, um verdadeiro desperdício de espaço. E desperdício de espaço, né? 2 trilhões de galáxias não é um número pequeno, né? Muito bem. Agora, qual é a segunda teoria de que são esses fenômenos OVNIs? Bom, ligando com a religião, demônios. O que são os OVNIs? O que são os ETs? Anjos disfarçados para enganar as pessoas. São os anjos que caíram com Lúcifer, que se disfarçam de alienígenas para fazer com que as pessoas se afastem de Deus e acreditem que eles são os deuses vindos de outro planeta. Essa é a teoria que algumas igrejas acreditam, que todo fenômeno OVNI, luzes, abduções, visões de seres, nada mais é do que aparições demoníacas, engano satânico, certo? Eles se apegam muito ao que aconteceu antes do dilúvio, porque de acordo com Gênesis capítulo 6, os filhos de Deus, vendo as filhas dos homens, acharam elas formosas, desceram, acasalaram com elas e deram origem aos Néfilins, que eram os gigantes da antiguidade. Na visão desses evangélicos e religiosos, os Néfilins são um produto de experiência genética dos demônios com humanos. Os demônios foram lá e alteraram o DNA humano e foram criando aberrações, gigantes, monstros, metade humano, metade animal, que corrompeu a genética humana. E que isso foi um dos motivos pelo qual Deus mandou o dilúvio, porque das raças que tinha no planeta, só de Noé conservava aquilo que foi vindo de Adão e Eva, e que o resto já estava tudo contaminado, o DNA já estava tudo estragado por essas experiências feitas por demônios, pelos Néfilins, e por isso que o dilúvio veio para limpar tudo. Essa é a teoria que esses religiosos defendem, e que agora esses anjos aparecem de novo na forma de OVNIs, na forma de alienígenas, para enganar, seduzir e se apoderar
da raça humana, e que são demônios. Bom, o que eles não levam em consideração é que das 4 milhões de pessoas que foram abduzidas só nos Estados Unidos, a grande maioria eram cristãs, frequentadoras de igrejas e que não acreditava em vida alienígena. Será que os demônios têm autoridade para poder ter esse acesso? Tá uma pergunta aí que eu deixo no ar, eu não sei responder isso, certo? Mas eram pessoas simples, que não tinham nenhum pacto com o demônio. Pessoas que frequentavam a igreja e que foram abduzidas. E que tiveram uma outra compreensão da vida. Eu não sei se você conhece alguém que teve algum tipo de visão, ou viu alguma nave, ou que foi abduzido. Eu nunca vi nada. Nunca vi nenhuma luz, nunca vi nenhum ser da minha janela, nada. Mas eu conheço uma pessoa que viu. Eu conheço uma pessoa que teve contato direto, que diz que foi abduzido. Não posso dizer se ele está mentindo ou não, mas ele fala que foi abduzido, e pelo que ele descreve, eram os arianos, os nórdicos, pela aparência que ele descreve. Eu não vou revelar muita coisa que ele me contou não, porque se ele ver esse vídeo, ele vai ficar muito bravo, porque ele não gosta de falar desse assunto, acredite. Foi com muito sacrifício que ele falou para mim. E ele não tem por que mentir, viu? Acredite, eu não acho que ele mentiria. O que ele fala é verdade. Ele disse assim, que a primeira pergunta que ele fez, e isso tudo telepaticamente, foi se Deus existe. Porque ele era extremamente religioso. A resposta foi um grande sim, mas que existia também outras entidades poderosas no universo. O que são essas entidades eu não sei, certo? Mas ele teve a resposta dos supostos aliens que abduziram ele, de que sim, existe um Deus lá fora, que está no controle de tudo, né? Agora, se ele estava mentindo, não sei. Eu, particularmente, não acho que seria mentira. Muito bem. Então, essa seria a outra teoria, de que os OVNIs são demônios disfarçados para enganar a humanidade, principalmente agora, no chamado final dos tempos. E que eles vão continuar com esse engano para afastar a humanidade de Deus, certo? Essa é a visão que muitos teólogos e crentes acreditam, né? E eles se apegam não só ao livro de Gênesis, mas ao livro de Enoque, que é um apócrifo encontrado na década de 40, lá no deserto do Mar Morto, onde fala da história antes do dilúvio. Esse livro é atribuído a Enoque, mas não tem nenhuma prova de quem escreveu, principalmente porque Enoque, de acordo com a Bíblia, ele ficou um tempo na terra e subiu para o céu. Ele não passou pela morte, ele foi arrebatado para o céu. E não há por que ele ter escrito um livro, e como um livro ia sobreviver ao dilúvio, por exemplo. Tem toda essa questão. Mas nesse livro de Enoque, fala com detalhes essa questão dos Néfilins, dos gigantes, que os homens eram como gafanhotos, que eles comiam todo o rebanho das pessoas, e que quando não tinha rebanho, eles partiam para o canibalismo, e que por causa disso Deus teve que mandar o dilúvio, porque eram muitos que vinham aqui na terra. Ele chama também esses Néfilins de vigias, né? E os anjos caídos de vigias, que ajudaram a construir as grandes construções do passado, entre elas os templos que estão de pé até hoje, como por exemplo as pirâmides do Egito, né? Baseando-se nesses dois livros, né? O capítulo 6 de Gênesis e no livro apócrifo de Enoque, que esses teólogos acreditam que os OVNIs nada mais são do que demônios. Ponto final. Terceira teoria do que pode estar por detrás. Tudo não passa de uma conspiração para enganar o povo, feita pelos próprios governos, para esconder as suas pesquisas tecnológicas. Ou seja, o governo quer testar uma nova arma, um novo caça, e ele cria uma história falsa de OVNI para que as pessoas não culpem o governo. O governo quer criar uma nova arma de abdução, de recolhimento disso, daquilo, e para poder ficar isento de culpa, ele acaba criando, ele mesmo cria essas histórias,
né? Então, o que seriam os OVNIs? Invenção do governo para esconder as experiências militares que os próprios governos fazem. É claro que se isso fosse verdade, entraria em contradição com mais de 60% das histórias que existem sobre avistamento de OVNIs, porque é o próprio exército que enfrenta esses OVNIs. E sem contar que quando falamos da Primeira e Segunda Guerra, onde os primeiros pilotos avistaram essas naves alienígenas, o tipo de dobra, o tipo de velocidade, o tipo de manobra que eles faziam era impossível com a tecnologia da época. Impossível. Velocidades muito, mas muito superior à da luz. A da luz não, desculpe, a do som. Né? De forma instantânea, até teletransporte, estar aqui e de repente desaparecer. E se tudo isso é uma invenção governamental, um encobertamento, cadê essa tecnologia que a gente nunca viu? Cadê? Aonde está? Se está há tantos anos testando essas tecnologias, por que elas nunca foram apresentadas até hoje para o público? Sei lá. Não sei se eu acredito nessa não. A última quarta explicação do que está por detrás é que os ETs, na verdade, não são seres de outro planeta. Não são seres de outra galáxia, não são seres de outro sistema solar, mas que é o próprio homem que, milhões de anos no futuro, evoluiu, se tornou aquelas aparências que vocês veem e que agora viajam no tempo, voltam no passado, para poder alertar ao homem dos perigos que ele está fazendo em destruir a natureza, em acabar em se acabar numa guerra nuclear, o perigo das armas nucleares, das armas atômicas. Ou seja, os ETs não são ETs, são homens que passaram por um processo evolutivo há milhões de anos no futuro e que voltaram no tempo para tentar alertar a gente. Tá. Aonde está a falha nessa teoria? A falha de que o tempo é impossível de ser mudado. Quando você volta no tempo, de acordo com Einstein, né, e a teoria das cordas, né, você teria que saber um pouquinho de física quântica para poder entender isso daí, mas vou tentar explicar de uma forma bem simples. Quando você volta no tempo e tenta mudar alguma coisa, você não muda nada, você só cria uma linha paralela. Você cria um universo paralelo, você não tem como mudar um evento que já aconteceu. Isso foi passado de forma muito superficial nos Vingadores Ultimato, né? A maioria não entendeu nada disso, né? Mas foi mais ou menos o que está ali, que foram criados vários universos paralelos. Então, esses ETs, se são homens que vieram do futuro, eles não vieram para tentar impedir a gente de nada, porque não tem como mudar o passado. Mas talvez para observar. Uma das coisas que eu ouvi dizer é que eles perderam os relatos devido às grandes guerras que aconteceriam no futuro. E que eles estão vindo aqui para resgatar a história, para ver o que aconteceu. Então, não são alienígenas, são homens do futuro que passaram por um processo de evolução e que viraram aquelas coisas feias aí que vocês veem nas imagens de alienígenas. Então, quais são as 4 teorias por detrás do fenômeno OVNIs? Primeiro, são OVNIs mesmo, são alienígenas de outros planetas que estão vindo aqui na Terra. Segundo, tudo não passa de um engano satânico, são demônios disfarçados tentando afastar o homem de Deus e iludindo com a falsa crença de que eles são alienígenas. Terceiro, é tudo uma pegadinha, um encobertamento do próprio governo para esconder as suas experiências militares e que OVNIs não existem. É o próprio governo fazendo armas poderosas. E o quarto, que é a própria humanidade que evoluiu no futuro e que voltou no passado para poder observar a história que eles perderam ou para tentar mudar essa história. Essas são as 4 teorias que existem dentro daqueles que estudam a ufologia e o fenômeno OVNI. Qual delas você se apega? Qual delas você acha que tem mais credibilidade? Qual delas você apostaria? A única coisa que você não pode apostar, que você não pode ser apático, é negar o fenômeno, porque ele existe. Ao contrário do que dizia o padre Quevedo, né? Isto não existe.
Não, isto existe. São muitos relatos, são milhões de relatos, são milhões de testemunhas, são milhões de evidências, tanto no passado como no presente, então não tem como negar. Alguma coisa está acontecendo no nosso planeta. Só não sabemos o que. Pode ser outra teoria que não seja nenhuma dessas 4 que eu falei. Não sei. A resposta é um grande não sei. Mas eu tenho uma ligeira impressão que breve nós vamos saber o que é. É só esperar e aguardar. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, querem que eu fale de temas mais parecidos como esse, só dá um comentário. Bom, duvido que alguém vai comentar, porque a maioria ninguém comenta meu vídeo. E ele tem poucas visualizações e é um canal muito pequeno. Mas se você chegou até aqui esse vídeo, dá um comentário para eu saber que você assistiu até o final, beleza? Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.